Uma das coisas mais fortes, que eu acho que faz parte, inclusive, né, dessa reflexão, é a nossa inconformidade com o não viver. O quanto que nós, em vez de nos conformarmos com a ideia de que a finitude ela é para nós uma realidade, né, que não tem alternativa, querermos adiar essa finitude, fazer com que ela não tenha lugar. O grande Fernando Pessoa tem uma ideia na qual ele sugere algo que agora parece cruel, embora bastante verdadeiro, quando ele lembra que o homem é um cadáver adiado. Né, um cadáver adiado. Parece de mau gosto até imaginar, mas quando a gente olha o fundo, né, da percepção de Fernando Pessoa, claro que aparece aí uma questão muito séria. Nós somos mortais. No entanto, a nossa mortalidade é para nós algo inaceitável, embora compreensível e até, como eu dizia, inelutável. Né? Não dá para dizê-la, falá-la, colocá-la, mas dá para lidar com ela, e aí a nossa inconformidade. Por isso, ao tratar do tema, né, viver a que se destina, também tem agora uma outra, né, forma de trilha, que é não viver. Por quê? Fazer essa recusa, essa inconformidade com um fenômeno absolutamente natural, que é a mortalidade, ela tem origem numa falta de consciência ou numa consciência rebelde. Você sabe que uma das coisas que mexe sempre com a nossa energia, a nossa capacidade, né, de ir buscar, não a imortalidade, mas a eternidade. Né, porque a imortalidade é, para nós, até o momento, uma impossibilidade. Pode ser, né, que o conhecimento científico, em algum momento, atinja a um nível, né, que eu até consideraria semi-insuportável, em que a existência seria eterna e imortal. Eu lido muito mais, você sabe disso, com a noção de eternidade, isto é, dada a impossibilidade da nossa imortalidade, que nós sejamos capazes de ficar na memória, ficar na história, ficar nas pessoas, ficar nos afetos. Aquilo que eu, em vários momentos, e nós já falamos sobre isso, chamo de fazer falta. Fazer falta. Eu acho que o que traz propósito, aquilo que faz com que a gente levante de manhã, tome cautelas, tudo que permite que eu preserve algo que é finito, mas que eu não desejo que, primeiro, aconteça, né, neste momento, e segundo, eu não quero que aconteça sem que eu tenha, em algum instante, encontrado a serenidade de dizer, bom, a obra está feita. Ou, para usar um termo que você e eu conhecemos dos nossos estudos antigos, e sem fazer aí, né, uma comparação indevida, mas consumatum est. Isto é, né, está consumado, está concluído. Minha vida, meu propósito, minha intenção, ela ganhou uma conformação, não uma conformidade, mas uma conformação, e aí, agora, eu já posso partir. Eu não tenho muita clareza se a gente estaria preparado ou preparada para essa ideia do eu já posso partir. Né? De alguma maneira, a gente tem uma luta forte com essa questão. Tem uma agonia, para usar o termo clássico, né, do grego antigo, está lutando, né, agonizando para que isso não aconteça. Mas quando você olha a história, né, como objeto de estudo, de conhecimento, ela, em última instância, ela é uma construção dos vários modos como nós tentamos ficar eternos. Desde a pequena obra até aquela obra literalmente faraônica. Né? É sempre impressionante que alguém queira ficar do lado de fora de si mesmo. Eu digo isso porque a fama, ela se dá de vários modos. A tentativa de ficar na memória, ficar memorável, tanto se ela ocorre, né, dentro de uma exuberância, desde um Alexandre até um Aquiles, né, mitologia ou realidade. Na filosofia, a fronteira é um pouco estranha entre mitologia e realidade, mas se a gente olha, existe o dia a dia, que é ficar memorável na família, na empresa, né, em relação a uma música, em relação à arte, tudo aquilo que faz com que a gente tenha algo que seja imorrível, né, para não usar o termo imortal. É curioso como na história, né, das sociedades sempre se procurou, e a filosofia o fez em larga escala, e transformado em teologia sistemática mais ainda, algum princípio que fosse imorrível em nós, que pode ser chamado de alma imortal, que pode ser chamado de centelha ou fagulha divina, mas que ali está e que não se vai. É interessante
porque isso gerará concepções em filosofia e em religião que são ou reencarnacionistas, para lembrar, né, algumas das coisas que a história coloca, ou ressurreicionistas, né? Isto é, eu não reencarno, mas a minha centelha é imortal, assim que for o tempo, que aliás alguns acham que é agora, que ele se aproxima, né? Assim que for o tempo, aí haverá, né, uma ressurreição da carne mortal e ela virá de uma maneira mais completa e exuberante. A religião, a arte, a filosofia, né, e a ciência, claro, procuram concretizar aquilo que é o sentido para que a gente não fique imaginando que a nada se destina. E eu tinha o desejo de não passar pela existência de maneira banal, inútil, fútil. Mas eu nunca tive, por exemplo, o desejo de poder político. Embora eu tenha sido também agente político no sentido, né, de gestor público, embora eu tenha, né, durante anos e anos militado na questão também da política no cotidiano, isso não significou que a minha intenção era colocar-me, né, num ponto em que dali eu seria contemplado, né, alterando um pouco Napoleão na suposta frase, eu é que seria contemplado em vez, né, de ter ali algo que eu contemplasse. Nessa hora, não, de maneira alguma. Eu acho que a construção de uma rota se deu sem que houvesse um destino escrito, para retomar, né, essa percepção. Né? Nós nos perguntamos o que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe até aqui? Há várias questões que foram resultado de ocasiões fortuitas. Eu nasci em 1954 e quando eu tinha 40 anos de idade, né, isto é, em 1994, o mundo digital começou a decolar. De uma sala de aula que você e eu, na vida, tivemos e ainda temos, né, com 40, 50 pessoas, nós passamos a ter milhares e milhares e milhares, seja por intermédio de uma tecnologia, seja por intermédio de outras referências. Eu preciso muito cuidado com a fama. A gente falava da fama, porque ser famoso é diferente de ser importante. Ser famoso é diferente de ser importante. Várias vezes na universidade minha de origem, que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na qual eu fiquei 35 anos, se falava assim, poxa, né, poderia que em algum momento pensar em que você, por exemplo, eu recebesse o título de professor emérito, né, claro que não era oficial isso na fala, dizer, gente, eu tenho uns 10 nomes antes de mim que merecem mais do que eu. E o merecem não por falsa modéstia, mas porque eu sou mais famoso. Não significa que eu seja mais importante. Uma das palavras que eu mais gosto, que vem hoje para nós, do idioma britânico, é exatamente live, né? Porque a ideia de live, não só life, né, no sentido usual do termo, mas live, né, é essa nossa capacidade de continuar persistindo, resistindo, ir buscar, ir atrás, fazer algo que você indicava, não ser medíocre. Né? É esta a vida que tenho, mas ela não será diminuta, ela não será reduzida só porque ela, desse modo, está colocada. A fama, como a gente antes lembrava, está, e eu gosto sempre disso, da importância. E há muita gente que é anônima e é muito importante. Há muita gente que no dia a dia não tem a expressividade, né, que vários deles, você e eu, temos, mas que é absolutamente importante. Essa fica. Eu quero ficar. Né? Claro, partirei, mas eu quero ficar. Acho até que ser docente é um pouco essa nossa necessidade vaidosa, no bom sentido que você usava, de ficar nas outras pessoas. Porque quando eu partir, eu partirei, eu acho que vários e vários, como você, pensarão, né, a partir de coisas que nós repartimos. Por isso, viver a que se destina tem aí uma interrogação.